Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de me desculpar com vocês, tá? Eu fiquei devendo, na verdade, 2 aulas aí nas últimas 2 semanas, né? Porque é o seguinte, não sei se você sabe, mas eu tô me formando nesse período agora, eu formei agora em julho, e eu tô finalizando meu TCC, tá ok? Então eu andei um pouco ocupado nas últimas semanas com relação a isso aí e fiquei devendo aulas para vocês, tá ok? O segundo, vamos dizer assim, o segundo imprevisto, mas foi um imprevisto muito bom, porque é o seguinte, eu usava para trabalho um notebook, tá? Um notebook relativamente, uma configuração relativamente boa, tá? Mas, como a gente sabe, não deixa de ser um notebook, ele não vai ter o mesmo desempenho de um desktop, tá ok? E a gente sabe que o trabalho de um programador, de um desenvolvedor e principalmente também edição de vídeos é algo, digamos, complexo, não é qualquer máquina que consegue fazer, né? Vamos dizer assim. Então agora eu estou com um desktop novo, que eu montei, finalizei ele semana passada, né? E se vocês quiserem eu posso até fazer algum vídeo mostrando e tal, mas esse não é o objetivo de agora não. Vamos lá. Vou responder aqui então o comentário do Elisandro Santos. O Elisandro, ele comentou, acho que foi ontem, anteontem, um negocinho que eu vi o comentário dele. E ele pediu pra gente trabalhar com arquivos em Java, tá ok? Então é o seguinte, a gente trabalhar com arquivo em Java não é o objetivo, por exemplo, você trabalhar como se fosse uma base de dados, você salvar seus dados. Os arquivos, eles servem para você armazenar configurações, por exemplo. Você tem uma aplicação que o usuário tem que fazer um login na sua aplicação toda vez que ela vai abrir, correto? Então você pede lá o login e a senha dele. Já reparou que alguns sites, né, fazem isso, alguns navegadores fazem isso, que eles salvam o seu login e pedem para você digitar somente a senha, né? Então, é exatamente isso, para isso que serviria um arquivo de texto, por exemplo, né? Então a gente salva o login do cara ali no arquivo de texto, um arquivo que pode ficar na pasta do sistema, o que for. E aí, esse arquivo de texto, a gente só carrega ele toda vez que a gente for trabalhar, tá ok? Então é o seguinte, vou aumentar a nossa fonte aqui, claro, para ajudar vocês. E o seguinte, eu tenho aqui então o meu projeto da aula 12, eu tenho 2 arquivos, um arquivo aula12.java e um arquivo.java, tá? Esse arquivo.java, pessoal, ele trabalha com algumas classes aqui, tá? Todos são Java I/O, tá? Porque I/O é de input e output. E trabalha com Buffered Reader, File Reader, File Writer e Print Writer, ok? Aí a gente tem os tratamentos de exceção, que é File Not Found Exception e I/O Exception, caso dê algum problema de leitura do arquivo. Tá, essa classe aqui, arquivo, o que ela faz? Ela tem 2 métodos, muito simples, o método read e o método write. Primeiramente, pessoal, existem N formas de você ler um arquivo e existem N formas de você gravar um arquivo, tá? Para a gente fazer a leitura, tratar a leitura aqui primeiro. Para a gente fazer a leitura, eu estou usando aqui o Buffered Reader. O Buffered Reader, ele cria um buffer. É como se ele lesse um pouco do arquivo e joga nesse buffer. Lê um pouco e joga nesse buffer, tá? E quando ele te entrega, e à medida que você vai lendo, ele vai alimentando esse buffer internamente, tá? E aí o que acontece então? O método read, você tem que chamar ele passando o caminho do arquivo que você quer ler, tá? Uma string. Aí você vai chamar lá C, barra, a sua pasta, o que for. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar, primeiramente ele vai tentar encontrar o arquivo, né? Então ele vai criar um file reader do caminho que você passou. E em cima desse file reader, que a gente chama aqui de arc, né? A gente vai criar um buffered reader, ou seja, você passa o caminho, ele vai criar um file reader. O que seria esse file reader? Vai usar uma classe para tratar aquele arquivo ali como leitura. E daquela classe ali, ele vai usar um buffered reader. Então, vamos dizer assim, uma encapsulando a outra, tá? E aí a gente tem aqui uma linha, que a gente vai fazer a leitura linha a linha e depois vai devolver o arquivo completo. O que a gente faz aqui então? A gente vai tentar. A gente vai ler uma linha, caso essa linha seja diferente de nula, tá vendo aqui? Eu faço o conteúdo, que é a minha variável, o conteúdo aqui em cima, mais igual a linha. Então ele vai sempre concatenando ali o conteúdo à linha que ele leu, ok? E aí no final ele lê de novo uma linha aqui. Se essa linha for diferente de nulo, a gente concatena de volta em conteúdo. Se tudo der certo, a gente fecha o arquivo e cai aqui depois no se conteúdo tiver a palavra erro. Se ele entrar aqui, a gente retorna em branco, caso contrário a gente retorna o conteúdo. Por que isso aqui, pessoal? Primeiramente, a gente tem um try aqui que a gente não conseguiu ler o arquivo, então é um I/O exception.
E no caso aí o conteúdo vai receber erro, não foi possível ler o arquivo, beleza? E aqui a gente tem um outro, que é o File Not Found Exception. Caso você não consiga encontrar o arquivo que você está procurando lá, ele dá um File Not Found Exception. E aí o conteúdo recebe erro, arquivo não encontrado. Aí no final, quando a gente finaliza tudo isso aqui, a gente faz um teste. Se o conteúdo tiver a palavra erro, nesses dois casos aqui, né? Ou seja, se der alguma coisa, algum problema, se der algum erro, a gente retorna em branco. Se retorna em branco, quer dizer que teve algum problema lá. Caso contrário, a gente retorna o conteúdo que foi lido, ok? Posso até remover aquela chave ali. Então é isso, o método read faz isso e o método write é mais simples ainda. O método write você vai chamar ele passando o caminho do arquivo e o texto que você quer colocar dentro do arquivo, tá? E o que ele vai fazer é procurar o arquivo, então primeiramente ele vai criar um file writer aqui. E com base nesse file writer, ele vai criar um print writer, que é uma impressora, vamos dizer assim, né? O file writer ele aponta para o arquivo e o print writer ele vai escrever naquele arquivo que está sendo apontado. Chamo ele aqui de gravar.arc, gravar arc na verdade, né? E depois a gente chama gravar arc.println texto. E ele vai, quando tem o ln, quer dizer que ele vai colocar uma quebra de linha no final do texto. O gravar.arc, pessoal, gravar arc, né? Ele tem diversos métodos aqui. Check error, close, flush, os principais aqui que é format, printf, append, o append ele concatena no final do arquivo. O monte aqui de print e println. A diferença do print e do println é que o println coloca uma quebra de linha após o texto que você colocar. E os métodos write. O que acontece? O método print e o println, eles vão converter tudo para string. Tá? Então é como se você estivesse imprimindo direto no console. Já o método write, ele escreve, vamos dizer assim, como se fosse o valor binário do negócio, entendeu? Então assim, igual se você chamar aqui o write, você vai passar string, você tem que falar o tamanho dessa string, lá, o offset, né? Do tamanho dessa string e o número de caracteres e tudo mais. Então o println, ele basicamente ele resume tudo que tem no write. Em alguns casos é necessário usar write. Por quê? Vamos supor que o seu arquivo vai ser lido por um outro programa que funciona em outro sistema operacional, por exemplo, e aí ele dá alguma incompatibilidade de caracteres. Você tem que usar, vai ter que trabalhar mais por write, ok? Aqui no caso o println resolve. Então a gente vai simplesmente gravar o texto que tiver lá dentro, a gente grava no arquivo, fecha o arquivo e retorna true. Caso algo dê errado, a gente imprime essa mensagem no console e retorna false. Isso aqui a gente poderia até fazer diferente. A gente poderia imprimir isso aqui no console. System out println. Como é que era a mensagem que estava lá? Deixa eu mudar a mensagem aqui simplesmente assim. System out println. Erro, não foi possível ler o arquivo. E vou fazer o mesmo aqui. Então que fica melhor, ó. System out println, erro, arquivo não encontrado. E aqui eu retorno return conteúdo. E caso alguma coisa dê errado aqui, né, quer dizer que ele vai entrar nesses dois casos aqui, a gente dá um return em branco, né? Vamos fazer assim. Ou você poderia retornar a mensagem de erro também, não tem problema nenhum não. Vamos lá, beleza aqui então. Tudo certo aqui. Vamos trabalhar o arquivo então. Bom, então sempre que eu mando gravar em um arquivo, caso esse arquivo não exista, ele é criado, ok? Só para provar para vocês, olha só, na pasta aqui do projeto, eu tenho dois arquivos, build e manifest, ok? E eu vou criar um arquivo aqui, vou definir o nome dele, string arc, vai receber o nome de test.txt, ok? E tudo que a gente for gravar, então vamos gravar nesse arquivo aí. Primeiramente, então, vamos lá. Vou criar um texto. Que esse texto vai ser, sei lá, pegar um lorem y aqui na internet, só um minuto. Peguei o lorem y aqui. Lorem y, pessoal, é um texto de exemplo, tá? Isso aí você consegue só digitar no Google lorem y, nesse comecinho aqui, ó. Que é um texto de exemplo, sempre que você precisar de um texto, precisar de alguma coisa, vamos dizer, um texto grande, né? Você pode usar ele que não tem problema nenhum, não. E aí a gente vai gravar o arquivo. Então, if arquivo.write,
Nós vamos gravar então no arc, né? O texto. Se conseguir gravar, solt arquivo salvo com sucesso. Else erro ao salvar o arquivo. Beleza, vamos rodar aqui então. Olha lá, arquivo salvo com sucesso. E aí ele criou um arquivo teste.txt aqui. Se a gente for olhar o teste.txt, ele tem o conteúdo do lorem y, tá vendo? Só que é uma linha só. E na verdade o que eu tenho lá no meu código fonte, tá vendo que eu dei quebras de linha aqui, né? Só que essas quebras de linha, pessoal, isso não significa nada pro bloco de notas, tá? Pro TXT. Então, se eu quiser colocar realmente uma quebra de linha no meu TXT, eu tenho que colocar um arrab-n em caso de sistemas Unix, sistemas Linux, ou em caso de sistema Windows, que é o meu caso aqui, eu tenho que colocar arrab-r, arrab-n. Aí sim ele vai dar uma quebra de linha. Ok? Então, eu vou colocar aqui duas quebras de linha. Aí a gente roda novamente para ele salvar. E agora sim, tá vendo? Agora sim ele colocou as quebras de linha para mim lá no arquivo de texto. Ok? Posso até redimensionar aqui, que está muito grande essa tela. Beleza, está salvo aqui. Tá, e como que eu faço então para ler esse arquivo de texto? Então agora eu vou comentar isso tudo aqui. E a gente vai fazer a leitura. Então eu vou criar aqui de novo um string texto. Vai receber arquivo .read. E o read vai ser exatamente o meu arc. Ok? If texto ponto. Bom, se o texto tiver vazio, né, que é o que retorna lá é aspas duplas, é vazio. Então, texto is null, ou melhor, is empty. Se o texto estiver vazio, eu vou imprimir aqui erro ao ler do arquivo. Else, eu vou imprimir o arquivo. Então, eu vou imprimir aqui exatamente o texto. Ok? Vamos rodar para ver. Olha lá. Ele leu. Ok? Ele, na verdade, não mostrou a mensagem de erro ao ler do arquivo. Ele leu. Ele mostrou aqui para gente o lorem y. Ok? Observe uma coisa. Lá no texto, lá no arquivo de texto, eu tenho quebras de linha. E aqui eu não tenho quebras de linha. O que aconteceu, então? Vamos lá na classe arquivo, que a gente vai ver no método read. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Aumentar a fonte, perdão. O que acontece? Tá vendo que ele lê uma linha? Ele encontra, quando a gente faz o readline, ele lê até o final da linha. Até o /r e a /n ou só /n, né? E aí ele simplesmente vai juntando ali sem usar também a quebra de linha. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui é depois da linha eu vou colocar um /r /n, ok? Ou só /n, né? Que o /n aqui o próprio NetBeans reconhece. Olha lá, agora sim ele deu uma quebra de linha, tá vendo? Então ele leu uma linha, concatena o conteúdo com a quebra de linha, que é o certo, né? Que ele pega o formato correto do arquivo, tá ok? Tá aí, beleza. Ah, Gilberto, tá, mas como que isso me ajuda então a trabalhar com arquivos, por exemplo, para o meu software, para minha aplicação? Tá, vou comentar isso aqui, vou puxar o comentário para baixo, na verdade, né? Vou juntar isso aqui um pouco. Vou colocar um comentário aqui, leitura, gravação. Beleza. Tá, e como que a gente trabalha então um arquivo de configuração, por exemplo, né? Primeira coisa, vou criar aqui um string arc_config, só um exemplo para vocês, tá? Meu arquivo vai chamar conf. Sei lá, com. E aí eu vou gravar a configuração dele da seguinte forma. Eu tenho um string nome, que vai ser Gilberto. Tenho um string login, que vai ser, sei lá, admin. E tenho um string versão, que vai ser a versão do sistema, né? Então vai ser 1.0.5, sei lá, qualquer coisa. E o que eu vou fazer então para imprimir isso? Eu vou fazer aqui um string, chama de print, vai receber o nome, mais, vou colocar aqui um ponto e vírgula,
mais login, mais outro ponto e vírgula, mais versão. Ok? Então o que está acontecendo aqui é, a minha variável print, a minha string print, ela tem nome, ponto e vírgula, login, ponto e vírgula, versão. Com isso eu tenho um padrão, correto? Que eu vou fazer a leitura. Então vamos gravar primeiro, então eu vou chamar aqui arquivo.write, eu vou gravar no arc.config e vou gravar o meu print. Ok? Então eu já vou rodar aqui para a gente verificar. Ele já construiu. E com isso, então, eu criei um arquivo aqui, conf.com, tá vendo? Eu tenho que abrir ele, então, agora com o bloco de notas ou com o Notepad++, que eu tenho ele aqui. Olha lá, ele gravou Gilberto, ponto e vírgula admin, ponto e vírgula 1.0.5, ok? Tá, Gilberto, mas como que eu leio, então, nesse padrão agora? Vamos comentar isso aqui. O que eu vou fazer aqui agora, então, é string conteúdo recebe arquivo.read. Aí eu não preciso comentar esse aqui. Peraí, aqui, ó. Barra asterisco aqui, que eu mantenho aquela variável ali. E aí eu vou chamar do arc.config. Beleza, então eu vou ler do arquivo de configuração. Eu vou fazer um string C1, vai ser minha configuração 1, recebe conteúdo, ponto que, olha só. O meu padrão foi dividido por ponto e vírgula, né? Então eu tenho que dividir, que agora eu tenho que usar a função split por ponto e vírgula, ok? E logo em seguida eu vou pegar a posição, que na verdade o split ele me retorna um vetor. Como eu tenho três posições naquela, na verdade o ponto e vírgula ele separa três index aqui, vamos dizer assim, três posições. Então eu vou pegar a primeira posição 0, vou copiar aqui. O primeiro a 0, depois a 1, depois a 2. E eu vou mudar aqui o C também para 2 e 3. E eu vou imprimir. Nome. Mais C1. Copiar aqui. 2, 3. Aqui a gente tem o login. E aqui a versão do sistema. Olha lá, ele leu do arquivo, tá? E separou nome, login, versão, Gilberto admin e 1.0.5. Ah, Gilberto, mas prova que você está lendo isso aqui do arquivo. Vou provar então, vou pegar meu arquivo conf.com e vou trocar de Gilberto, vou colocar fulano. Vou salvar o arquivo e vou mandar rodar de novo. Olha lá, trocou para fulano, tá vendo? Então é isso, pessoal. Por aqui você consegue ter um arquivo de configuração. Claro que você não vai usar ele como base de dados, a sua aplicação pode, né? Você achar interessante, mas eu não acho interessante. Eu acho mais interessante usar uma base de dados, tá ok? Um banco mesmo de dados, mas você até que pode tentar, tá ok? O que acontece, pessoal? Eu vou tentar soltar essa semana ainda mais duas aulas, tá? Para repor as aulas que a gente perdeu, vamos dizer assim, de presente para vocês, sobre assuntos diversos, tá? Que eu vou tratar em Java, mas poderia ser tratado em qualquer outra linguagem, tá? O próximo assunto, eu já vou adiantar para vocês, é JSON. Muito obrigado a todos, então. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau, tchau.